Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Estamos iniciando nosso culto profético online, nossa live de libertação, de cura, aonde Deus opera, onde Deus ele se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Paz, minha irmã, Deus abençoe tua vida. Primeira vez, Deus abençoe, seja bem-vinda. Já compartilha aí essa live. Glória a Deus. O Senhor hoje tem algo muito específico, algo muito forte para liberar com pessoas aqui. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós chamamos a Tua presença para essa live, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos agora, Espírito Santo, que a Tua bondade, a Tua misericórdia venha sobre esse ambiente, venha sobre esse lugar, que o Senhor venha tocar sobre vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor toque sobre vidas agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam curadas, que vidas sejam libertas pelo Teu poder, Espírito Santo. Que não haja barreiras, Senhor, que não haja limitações para o Senhor agir, Pai, nessa noite. Que não haja limitações, Senhor, para o Teu Espírito operar nessa noite, Senhor. Mas que, pelo contrário, Senhor, que a Tua presença fique livre, Pai, nesse ambiente. Que o Teu poder vai além, Senhor. Além da tela, além da internet, além da transmissão. Que o Teu poder invada, Senhor, cada ambiente agora. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, os Teus anjos liberados agora para operar. Eu declaro em nome de Jesus os anjos de libertação. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, os anjos de milagres, os anjos de cura, os anjos de sinais e maravilhas operando sobre esta live. Em nome do Senhor Jesus agora, eu declaro que onde houver uma pessoa cativa, uma pessoa aprisionada, Senhor, ela vai ser livre nessa noite, Pai. Aonde houver uma pessoa fraca, eu declaro o Teu poder tocando sobre essa pessoa, porque a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa sobre as nossas fraquezas. Então, Senhor, agora, eu declaro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, em nome do Senhor Jesus, o Teu poder se aperfeiçoando. O Teu poder se aperfeiçoando agora, Senhor. O Senhor tocando sobre cada vida, o Senhor tocando sobre cada pessoa agora. E o Senhor operando milagres, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que não haja barreiras, que não haja, Senhor, limitações, Espírito Santo. Ah, Pai, mas que o Senhor venha com todo o Seu poder, com toda a Tua bondade, com toda a Sua misericórdia. E comece a tocar, Pai, sobre os Teus filhos agora. E comece a tocar sobre os Teus filhos agora. Espírito Santo, começa a inundar esse ambiente agora de uma presença, Senhor. De uma presença que nós não temos mais o domínio, Senhor. Mas que ela nos governa, que ela nos domina, Espírito Santo. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus agora, os céus abertos sobre esse ambiente. Os céus completamente abertos sobre esse ambiente. Que os céus se abram nesta noite, para que o Senhor possa operar, que o Senhor possa tocar, ministrar sobre Teus filhos, com curas e libertações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim eu declaro para a honra e glória do Teu nome, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Você que já entrou nessa live, já vai compartilhando ela com 7 pessoas. O número da perfeição. Compartilha ela agora com 7 pessoas aí do seu contato. Clica aqui no aviãozinho que está aqui e manda para 7 pessoas. Não para 6 e nem para 8. Manda para 7 pessoas, que é um número profético. Eu declaro que essa live vai
alcançar alguém. Eu declaro que essa live vai tocar sobre alguém. Eu declaro que o Senhor irá manifestar o poder dele nessa live. E através dessa live, vidas serão tocadas e vidas serão impactadas pelo poder do Espírito de Deus. Pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, toma as nossas mentes agora, toma os nossos ouvidos agora, toma os nossos olhos, todos os sentidos, Senhor, em nome de Jesus, que nós estejamos prontos para ouvir e receber, Pai, as tuas instruções e as tuas revelações. Pai, não nos deixa que o roubador de semente venha roubar aquilo que é ensinado, aquilo que é liberado, aquilo que é ministrado sobre o teu povo, Senhor. Não deixa, Senhor, que ele bata em retirada agora e que teu Espírito possa encontrar uma terra fértil para que a semente venha germinar, Senhor. Eu declaro que os teus filhos são essa terra fértil. Eu declaro que os teus filhos são essa terra fértil, que irá receber a semente, a palavra, o ensino e todo o poder que o Senhor tem para liberar sobre eles. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Digita aí, amém, glória a Deus. Você que está vivo, você que está ouvindo, você que está aí recebendo nessa hora, amém? Deixa um brado de vitória para que a gente saiba que você está aqui conectado conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar sobre procrastinação e sobre desânimo espiritual. Procrastinação e o desânimo espiritual. Cadê o povo de Deus? Coloca aí, ó, amém. Rosa Dias, amém, glória a Deus. Marcelo está aqui conosco, glória a Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos depois, assim que a gente acabar essa aula, nós vamos fazer algumas orações, tá? Para quem tiver com dores, nós vamos ministrar também a libertação do espírito de procrastinação e do espírito de desânimo espiritual. Amém? Então fica até o final da aula, porque tem gente que vai embora, tem gente que sai e depois vem pedir as orações, né? E as orações são feitas aqui nas lives. Então fica até o final para que você venha receber da parte de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, a procrastinação, o desânimo espiritual. O que é a procrastinação e o desânimo espiritual? Eles são desafios comuns, né, que afetam a vida de muitos cristãos. Então, procrastinação e o desânimo espiritual são coisas que todo cristão vai enfrentar no seu dia a dia. Não é algo anormal, não é algo extraordinário, não. Todos nós estamos sujeitos a enfrentarmos a procrastinação e a enfrentarmos o desânimo espiritual. E aí, a procrastinação, ela é o ato de adiar tarefas ou decisões importantes, enquanto o desânimo espiritual reflete uma perda de entusiasmo, fé ou motivação na caminhada com Deus. Ambos podem ser influenciados por fatores espirituais, emocionais e práticos. Então nós vamos falar um pouco sobre as raízes desses problemas, com bases, né, em princípios bíblicos, e vamos dar alguns exemplos. Então a procrastinação e o desânimo, ele é algo que vem para todos nós, não é algo porque você está em pecado, não é algo porque é algo muito extraordinário, não. Ele vem no nosso dia a dia, todos nós como cristãos, como seres humanos, nós vamos enfrentar a procrastinação, nós vamos enfrentar o desânimo que bate na caminhada espiritual. Então ele pode vir, né, ali por um ataque espiritual, ele pode vir ali por algo no dia a dia, né, por algo normal, vamos dizer assim, mas vai ter dias que você vai acordar e você vai se sentir desanimado, você vai sentir o desânimo para você orar, você vai sentir o desânimo para você ler a palavra, você vai sentir o desânimo para você poder ir para o culto, você vai sentir o desânimo para você poder interceder por alguém. Já outros dias não, vai ter dias que você vai acordar muito bem, você vai querer orar, você vai querer mandar áudio de oração para todo mundo, você vai querer mandar uma palavra para todo mundo, e assim vai ser na nossa caminhada. Só que o segredo é que a gente não pode dar ênfase, não pode dar a legalidade
para esse sentimento de procrastinação, para esse sentimento de desânimo vir sobre nós. Eles vão vir, mas eles não podem nos dominar, nos governar. Eles não podem ser superiores, sabe, àquilo que a gente precisa fazer em Cristo Jesus. Então, eles podem ser influenciados sim por fatores espirituais, emocionais ou práticos. Então, a procrastinar é escolher o conforto imediato em detrimento das responsabilidades ou chamados que Deus colocou em nossas vidas. Então, você procrastinar é quando Deus ele te dá uma direção e essa direção ela vai trazer um certo confronto para você. Tudo que o Senhor ele fala contigo vai trazer confronto. Tudo que o Senhor te direcionar, tudo que o Senhor te chamar para fazer, vai ter um certo confronto com a sua carne, com a sua alma. Então, quando nós procrastinamos, nós estamos escolhendo o conforto em detrimento daquilo que Deus está mandando a gente fazer. Então, se Deus está mandando eu ir lá e falar com alguém, quando eu procrastino, eu estou escolhendo ficar num lugar de conforto, num ambiente de conforto, para não ter que ir, seguir e obedecer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Quando Deus manda eu ir tomar alguma decisão, quando eu procrastino, eu estou escolhendo o conforto. Gente, preste atenção na palavra, porque a palavra vai libertar você. A palavra vai trazer cura para a tua vida. Então, a procrastinação é o conforto imediato, é quando imediatamente eu escolho o conforto ao invés de escolher seguir aquilo que o Senhor ele está falando comigo. Então, pode ser motivada por medo, pode ser motivada por preguiça, pode ser motivada por falta de disciplina ou até mesmo dúvida sobre a vontade de Deus. Então, isso é a procrastinação, quando eu escolho o conforto em detrimento daquilo que Deus está mandando eu fazer. Seja ela por preguiça, seja ela por medo, seja ela por falta de disciplina ou por dúvida da vontade de Deus na minha vida. E o desânimo espiritual? O desânimo espiritual, ele ocorre quando enfrentamos dificuldades, decepções ou ataques espirituais que nos fazem questionar nossa fé ou nosso propósito. Ele pode se manifestar, olha as formas que o desânimo espiritual se manifesta. Por apatia, falta de desejo de orar, como a gente falou, ou ler a Bíblia, sentimento de distanciamento de Deus. Então, quando você entra nessa frequência do desânimo espiritual, ele carrega consigo alguns tipos de manifestações, que é uma apatia. Você fica ali, inerte diante de tudo. Uma falta de desejo de orar, de ler a palavra. Um sentimento de distanciamento de Deus. Você começa a se sentir longe de Deus. Parece que Deus está bem longe de você. Parece que por mais que você ore, você não consegue alcançar o Senhor. Parece que por mais que você ore, você não consegue acessar a presença de Deus. Sabe? Você luta para conseguir. Você luta para poder estar ali buscando, orando, clamando. Mas quanto mais você tenta, parece que está tudo longe. Parece que o Senhor está longe, que a presença dele está longe. Então o Senhor está nos dizendo nessa noite que isso é espírito de desânimo. Sabe? Você entrou na frequência do desânimo espiritual, da procrastinação. Então você começa a sentir Deus longe de você. Você começa a sentir que a presença de Deus, sabe, está lá do outro lado e você está aqui, Deus, eu estou aqui, mas eu não consigo te sentir. Eu estou aqui, mas eu não consigo te ver. Eu não consigo perceber que o Senhor está nessa situação. Eu não consigo perceber que o Senhor está no controle, que o Senhor está no governo da minha vida. Então isso é o desânimo espiritual quando vem para nós. Então o espírito de procrastinação e desânimo podem ser por influências espirituais, como opressão ou distração promovida pelo inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 12, fala sobre isso. O espírito de procrastinação, ele pode ser entendido como uma força que nos paralisa, impedindo-nos de avançar nos planos de Deus. Já o espírito de desânimo busca roubar nossa alegria e esperança, como está lá em João 10:10, que vai dizer que o ladrão ele vem somente para roubar,
matar e destruir. E Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Aleluia! Então o espírito da procrastinação é uma força que vem para te paralisar. O espírito da procrastinação é como se fosse uma força que te segura, ela não deixa você avançar. Sabe, é como se você tentasse correr, tentasse ir adiante, mas você não sai do lugar. Porque esse espírito de procrastinação, ele age te paralisando. Ele age ali, minando as suas forças e te mantendo aprisionado. Enquanto o espírito do desânimo, ele vem retirando as coisas, ele vem retirando a tua alegria, ele vem retirando tudo aquilo que o Senhor te entregou. Sabe, tudo aquilo que o Senhor prometeu para você. Ele rouba a tua alegria, a tua esperança. Então, enquanto um te paralisa, o outro vem para te tomar aquilo que é teu, aquilo que o Senhor depositou sobre a tua vida. Lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, Eclesiastes 11, 4, fala assim, quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Esse versículo ele nos alerta contra a paralisia causada por esperar condições perfeitas para agir. Procrastinar é perder oportunidades que Deus oferece. Então o versículo está falando assim, quem observa o vento, quem fica observando o vento, não vai plantar. E aí quem fica olhando para as nuvens não vai colher. Por quê? Porque está esperando a oportunidade. Está esperando ali, esse espírito ele te paralisa a certo ponto que você não consegue plantar, você não consegue florescer, você não consegue colher nada, você não consegue frutificar nada, porque você está parado, você está esperando, e ali você perde as oportunidades que Deus ele está te oferecendo, oportunidades que o Senhor está entregando nas tuas mãos. O espírito da procrastinação ele quer te tomar oportunidades que o Senhor quer entregar para você. Tem gente aqui que o Senhor quer entregar coisas grandes. Tem pessoas que entraram aqui hoje que o Senhor quer liberar bênçãos grandes sobre a tua vida. O Senhor está dando oportunidades para você, para que você tome posse dessas bênçãos. Só que o espírito de procrastinação e de desânimo quer roubar essas oportunidades de você. Oportunidades significam portas. Então tem gente aqui que Deus está abrindo portas para que você receba, mas esse espírito maligno, ele quer roubar essa porta, ele quer fechar essa porta e te impedir de acessar a oportunidade que o Senhor está te entregando. Te impedir de acessar a oportunidade que Deus está liberando sobre a tua vida hoje. Deus está liberando portas abertas hoje para você. Deus está liberando bênçãos, oportunidades específicas para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para o teu trabalho, para o teu negócio. Só que esse espírito está tentando travar, te paralisar e tomar essas oportunidades. Cabe a você tomar a decisão se você vai continuar permitindo ele roubar aquilo que Deus quer depositar sobre a tua vida, ou se você vai se levantar em posicionamento, em autoridade, em unção diante do Senhor e ordenar que esse espírito saia, que esse espírito caia por terra pelo poder do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Provérbios capítulo 6, do versículo 6 ao 8, vai dizer assim, vai ter com as formigas, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governador, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e ajunta seu alimento na colheita. A formiga é um exemplo de diligência e planejamento, contrastando com a preguiça que leva à procrastinação. Colossenses capítulo 3, versículo 23, fala, tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, trabalhar com propósito para Deus nos motiva a agir prontamente, sem adiamentos. Então, é o tempo que o Senhor está liberando sobre nós. É um tempo que não é mais tempo de adiar. Não é mais tempo de você adiar aquilo que Deus tem mandado você fazer.
Não é mais tempo de você deixar para frente algo que o Senhor está te dando comando para agora. Tem pessoas que Deus está liberando comandos para agora, é para você fazer hoje, é para você começar para já, e você está adiando. Amanhã eu faço, depois eu vou lá, depois eu vou fazer, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. O Senhor está dando o comando. Eu estou te direcionando para fazer agora. Eu estou te alinhando para você fazer agora. Eu estou te comandando para você fazer agora. Já liberei o comando, então faça, segue o comando que o Senhor está liberando para a sua vida. Segue o comando que Deus está liberando para a sua vida. Porque através desse comando, a sua vida vai começar a ser ativada no mundo espiritual. O propósito de Deus vai começar a ser destravado sobre a tua vida. Tem muita gente paralisada e travada porque está adiando, procrastinando os propósitos que Deus tem. Tem gente que está travada por quê? Porque está procrastinando, postergando, deixando para depois aquilo que o Senhor está mandando você fazer agora. Quem deixa para depois o que Deus está mandando você fazer, vai deixar de viver tudo que Deus tem. Quem deixa para depois o que Deus mandou, adia o propósito de Deus. Quem deixa para depois o comando de Deus, vai deixar de viver o propósito dele. Então o Senhor, ele tem propósito, ele tem algo para liberar. É por isso que muita gente fala, mas Deus prometeu e não aconteceu. Não aconteceu porque Ele está dando comando, Ele está dando instrução e você não está seguindo. Ele está dando comando, Ele está dando instrução, você está olhando para a tua naturalidade, para a tua vida carnal. E Deus está falando, o comando que eu dou para você é espiritual. Não tente observar o comando espiritual com olhos carnais. Não tente observar o comando que é espiritual com olhos da carne, porque não vai funcionar. Você não vai conseguir entender, você não vai conseguir encontrar lógica e não vai ter lógica humana para o propósito que Deus liberou. Deus está falando para alguém aqui nessa noite, eu liberei comandos espirituais para você seguir e você está tentando observar com os olhos da carne. Eu liberei comandos espirituais para você obedecer, mas você está deixando de obedecer porque você tem tentado encontrar lógica humana. Na lógica humana não vai dar certo. Na lógica humana não vai bater. Na lógica humana você não vai ter resultado. Por quê? Porque o espiritual, ele não bate com o carnal, ele não bate com o físico. Ou você ativa a tua visão espiritual para contemplar o que Deus está fazendo, ou você vai deixar de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Aleluia! Ou você ativa a tua visão espiritual para viver o que Deus tem, ou você vai morrer tentando ver. Porque você não vai entender, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir discernir carnalmente aquilo que Deus está liberando no mundo espiritual. Então, para você discernir, você vai ter que acessar o espiritual, para que Deus faça você entender aquilo que Deus está liberando para a tua vida. Glória a Deus. O desânimo espiritual, Isaías 40, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se desfalecerão. Este versículo ele vai lembrar que a força para superar o desânimo vem de confiar em Deus. A confiança em Deus vai te dar força para você superar o desânimo espiritual. Então tem gente que está desanimada espiritualmente, por quê? Porque deixou de confiar em Deus. Porque começou a confiar na força do braço. Começou a confiar no seu trabalho, começou a confiar na sua vida, no seu fazer, naquilo que você tem, naquilo que você pode. Aí você começa a fraquejar. Agora, se você começar a confiar em Deus, você vai ter força, subirá como águia, voará como águia, não se cansará, não se desfalecerá. O segredo para você vencer o desânimo está na confiança que você deposita em Deus. Ou você confia no Senhor, ou você confia na tua força. Ou você confia em Deus, ou você acha que tudo é resolvido pela força do teu braço. Salmos 42, 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. O salmista ele vai dialogar com ele mesmo. O salmista dialoga, ele fala com ele mesmo, escolhendo confiar em Deus apesar do desânimo. Essa é uma chave espiritual. Davi aqui, ele está falando com a sua própria alma. Davi, ele está dando comandos para a alma dele. Primeiro ele vai dizer assim, por que você está abatida? Por que você se abateu, ó minha alma? Por que está perturbada dentro de mim?
E aí ele vai dar o comando: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está dizendo assim: alma, espera, tenha paciência, se acalma, porque eu ainda vou louvar ao Senhor. A Ele, que Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Nós precisamos aprender a dar comandos para a nossa alma. Quanta gente que está vivenciando debaixo de ansiedade, debaixo de depressão, né, debaixo de perturbações mentais, sendo atacado espiritualmente, atacado mentalmente, atacado na alma. E o Senhor está nos orientando. Começa a dar comandos para a tua própria alma, para você vencer esse desânimo espiritual. Começa a dar comando para a tua alma. Alma, por que você está abatida? Alma, por que você está desse jeito? Por que você está ainda assim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ei, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Então eu vou me levantar e eu vou louvá-lo. Eu vou louvar o nome dEle. Eu vou engrandecer o nome dEle. Então, alma, se aquieta aí. Fica quieta, alma, porque eu vou louvar ao meu Deus. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. Este versículo ele vai encorajar a perseverar, mesmo quando os resultados não são imediatos. Então, Deus está falando que vai ter momentos que o resultado não vai vir na hora que você espera. Vai ter momentos que você vai orar, você vai jejuar, você vai subir monte, você vai fazer propósito, você vai fazer campanha, mas o resultado não vai vir de imediato. O resultado não vai vir na hora. Então é nesse momento que você precisa perseverar e não desfalecer. E não dar brecha para esse desânimo. O desânimo vai fazer de tudo para que você questione. O desânimo fará de tudo para que você contraponha aquilo que Deus falou para você. Peraí, Deus falou, mas não está acontecendo. Deus falou, mas eu não estou vendo. Deus falou que ia salvar a casa, salvar o marido, que ia agir no casamento, mas eu estou vendo tudo oposto. Eu estou vendo tudo contrário. E é nesse momento que nós temos que contrariar o espírito do desânimo. Com o quê? Com a perseverança. Porque através da perseverança, eu vou contrariá-lo e eu não vou desfalecer. Então o segredo, eu sei que muitas vezes vai ser difícil, mas o segredo está em você não desfalecer. Em você não demonstrar que o desânimo bateu e você vai sair, você vai desistir. Não, pelo contrário. É agora que está mais difícil que eu vou perseverar. É agora que está mais difícil que eu vou adiante. É agora que ficou mais difícil que eu vou jejuar o dobro. Se eu estava jejuando e começou a dificultar, agora mesmo que eu vou dobrar o jejum. Se eu estava jejuando e começou a se levantarem contra mim, agora mesmo que eu vou orar por eles, eu vou abençoá-los, eu vou me consagrar mais, eu vou jejuar, eu vou buscar a presença, eu vou para o culto, eu vou buscar em outro lugar. É agora que eu vou para cima com tudo. Agora que eu vou pegar a espada no mundo espiritual e vou guerrear. Por quê? Porque eu sei que quando esse espírito do desânimo se levanta, é porque a vitória está perto, é porque a bênção está perto. A Bíblia ela vai dar um exemplo de Jonas, que é um dos maiores exemplos. Irmã Darlene assistindo lá dos Estados Unidos, Deus abençoe tua vida. É um dos maiores exemplos de procrastinação. Jonas, quem conhece a história de Jonas aqui? Quem já ouviu a história de Jonas? Aleluia. Quando Deus ele chamou Jonas para pregar em Nínive, Jonas ele foge na direção oposta, indo para Tarsis. E ali, aquela relutância de Jonas em obedecer ao chamado de Deus vai refletir o medo, a desobediência e o adiamento, que é a procrastinação, da vontade de Deus para a vida de Jonas. Então a procrastinação de Jonas trouxe consequências, que foi a tempestade e o grande peixe. Só que Deus, ele, ainda assim, na sua misericórdia, Deus vai usar as consequências das atitudes de Jonas, da procrastinação de Jonas, para redirecioná-lo quando Jonas finalmente obedece. Então ele viu o poder de Deus em ação na conversão de Nínive. Então, Jonas ele teve, travou, gente, para vocês ou tá normal? Você vai ver que Jonas, ao entrar
nessa frequência Tá travado? Comenta para mim aqui. Travou a imagem para vocês? Normal? Amém. Então você vai ver que Jonas, ao entrar na frequência de procrastinação, ele vai atrair consequências, não só para ele, mas para quem está em volta dele. Então existem pessoas que muitas vezes está passando pelo vento, tanto ela, quanto a casa dela, quanto a família dela, quanto lá no trabalho dele está soprando um vento. Por quê? Porque ele entrou em procrastinação. Então quando eu entro em procrastinação, não é só eu que vou viver as consequências da procrastinação que eu entrei, mas quem está em volta de mim também. Quem está me abrigando também, a mesma casa que eu vivo, vai viver também a consequência da procrastinação que eu decidi viver. Então, se você decide relutar e não vivenciar o que Deus está mandando você fazer, isso vai atrair consequências para você e para quem está perto de você. É onde o vento começa a soprar para você e para quem está à sua volta. É onde começa a apertar as coisas na sua vida e quem está perto de você. Começa a desandar tudo. E Jonas estava dormindo. Muitas vezes nós estamos ali, desapercebido enquanto o vento está soprando, achando que está tudo bem, na verdade não está. Outras pessoas que estão à nossa volta já perceberam que não está tudo bem faz tempo. Por quê? Por causa da procrastinação em obedecer o chamado e o comando de Deus, que nós não obedecemos. Todas as vezes que a gente desobedece ao comando, ao chamado e procrastina, vai soprar o vento forte, vai soprar a tempestade, só que muitas vezes eu e você não vamos perceber. Jonas foi o último a entender e a perceber o que estava acontecendo. Todo mundo já tinha percebido, menos Jonas. Todo mundo já tinha visto o vendaval, a luta, a tempestade, o barco balançando. Tiveram que jogar um monte de coisa de valor dentro do mar. Teve perdas. Eles perderam um monte de coisa por causa de Jonas. O problema estava na desobediência, na procrastinação de Jonas. E por causa disso teve perdas financeiras, teve perdas materiais. Por causa da procrastinação de Jonas. Não foi o diabo que tocou nas coisas de Jonas. Foi porque Jonas não estava em obediência, obedecendo aos comandos. Não é porque estava tudo travado na vida de Jonas. Não, era porque Jonas estava procrastinando o comando de Deus na vida dele. Então tem gente que as coisas estão travadas, que as coisas não andam, está com perdas dentro do barco, ou com perdas dentro da casa. Por quê? Porque está vivendo em procrastinação daquilo que Deus mandou fazer. Está vivendo em procrastinação daquilo que o Senhor já deu o comando, já deu a ordem. Quando Jonas decide, ele fala, o problema sou eu, me joga no mar, que a tempestade passa. Jogaram Jonas no mar, a tempestade cessou. O grande peixe foi lá e engoliu Jonas. Lá no ventre dele ele se arrepende. E aí Deus vai redirecionar ele e vai vomitá-lo lá em Nínive, onde ele tinha que ir. Quando você entender que você precisa seguir o comando, a tempestade para. Quando você entender que você precisa seguir ao comando que o Senhor está liberando, o vento cessa. O barco para de balançar, você para de perder as coisas que não era para perder. As coisas de valores são perdidos quando eu procrastino. Grava isso, valores são perdidos quando eu estou em procrastinação. Então para de procrastinar para você viver a plenitude de Deus. Para de procrastinar para você viver a plenitude de Deus. Aqui tinha outro exemplo, mas eu vou pular esse exemplo cada hora. Tá? Como que eu vou combater o espírito do desânimo, o espírito da procrastinação? Como que eu vou combater isso? Identificando as causas. Procrastinação pode ser causada por medo, pode ser causada por fracasso. Apóstolo Hugo, Deus abençoe, meu irmão. Por perfeccionismo, falta de clareza no propósito ou influência espiritual que nos distrai do chamado de Deus, a distração. Satanás ele vai tentar te distrair. Satanás ele vai tentar tirar você do foco, tirar você do propósito. O que é a distração? É quando o meu foco está à frente e algo me chama para olhar para o lado. Algo me chama para olhar para uma direção que não é para eu olhar. Algo vai me chamar para me fazer olhar para trás, para eu retroceder para onde não era para eu ir. Então, o espírito da procrastinação, o espírito do desânimo, são demônios que vão tentar me tirar do propósito. São demônios que vão tentar me roubar a atenção e a direção daquilo que o Senhor me chamou, do comando que Deus me direcionou. Deus está me chamando para andar para frente, mas o espírito maligno da procrastinação vai fazer eu olhar para o lado. Deus está me chamando para eu ir adiante. É como assim, Deus fala para alguém assim, levanta, vai para o culto. Aí Satanás vai levantar o esposo, vai levantar o filho, vai levantar alguém e vai dizer assim, não vai hoje não.
Olha, está passando mal, está doente, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você perdeu o foco, você perdeu o propósito de onde era para você ir. Você perdeu o propósito de onde era para você estar. E por você perder o propósito de onde era para você estar, você deixou de viver o que você tinha que viver. Por você perder o propósito, o foco da onde era para você ir, você vai deixar de receber e de viver aquilo que Deus liberou para você naquele lugar, naquela direção, naquele propósito. Tem gente que está perdendo coisas, tem gente que está perdendo direcionamentos, tem gente que está perdendo aquilo que Deus está liberando. Por quê? Porque está olhando para um lado e para o outro. Tem gente que está perdendo bênçãos, perdendo aquilo que Deus quer depositar, porque está sendo distraído por Satanás e seus demônios. Então, o desânimo espiritual ele pode surgir de decepções, cansaço, ataques espirituais ou falta de comunhão com Deus, né? E com a igreja, com os irmãos também. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar a presença de Deus, orar, ler a palavra, renovar a nossa mente e nos fortalecer no espírito, fortalecer o nosso espírito. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7 nos ensina a apresentar as nossas ansiedades a Deus em oração, recebendo a paz. Nós muitas vezes falamos sobre renovar a mente da boca para fora, mas nós precisamos de fato ter a nossa mente renovada. E como que eu posso ter a minha mente renovada? Pela palavra de Deus. Quando eu leio, quando eu pronuncio, quando eu declaro a palavra de Deus, há uma mudança aqui, há uma reprogramação na minha mente. Há uma reprogramação mental. Eu deixo de lado os meus pensamentos para obter os pensamentos de Deus. Eu deixo de lado aquilo que Satanás está colocando como seta na minha mente para eu receber aquilo que Deus está liberando aqui, na minha mentalidade. Porque metanoia, mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de caráter. Precisa primeiro mudar a mentalidade para depois mudar todo o resto. Se a minha mentalidade não muda, nada à minha volta vai mudar. Agora, quando a minha mentalidade muda, pode não mudar a minha volta, mas eu vou ter uma visão diferenciada daquilo que está acontecendo. Quando a sua mentalidade mudar, talvez o problema pode até perseverar por alguns minutos, por alguns dias, mas a sua visão vai estar diferente diante daquele problema. Você vai ter estratégias para enfrentar aquele problema de uma maneira diferenciada. Por quê? Porque a sua mentalidade mudou. Metanoia, mudança de mente, mudança de mentalidade. A palavra ela vai reprogramar a tua mente para vivenciar. Só que para isso você precisa ler a palavra. Você precisa declarar. Não é só ler por ler. É meditar, é declarar. É colocar aquilo que está ali diante de você na palavra para a sua vida, para o seu dia, para o seu problema, para aquilo que você está vivenciando. E você mudar a tua mentalidade. Renovar a sua mentalidade. Guerra espiritual, Efésios 6, 10 ao 18, e nos ensina a armadura de Deus para resistir às investidas do inimigo. Você precisa orar contra espíritos de procrastinação, contra o espírito de desânimo, declarando a vitória de Cristo. Quantas vezes você se sente cansado? Estou desanimado, estou isso, e você fica lá, hoje eu não estou afim, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou cansado, hoje eu estou isso, hoje eu estou aquilo. Você precisa guerrear contra esse espírito. Hoje eu estou desanimado. Não estou falando de um cansaço físico comum. É um cansaço espiritual, fora do comum. Então, contra esse cansaço, você precisa guerrear. Você precisa se levantar. Senhor, eu me levanto agora. Eu visto as armaduras espirituais. Eu tomo posse da espada. Eu tomo posse do escudo, da couraça, do capacete, do cinturão. Eu tomo posse agora dos calçados. E eu vou contra esse espírito de procrastinação, de preguiça, de desânimo, de medo. Eu vou contra esses demônios agora, declarando a minha vitória, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aprenda a guerrear no mundo espiritual. Ao invés de aceitar como se fosse comum, se levanta e vai para a guerra. Pega a tua espada e guerreia. E nós, após isso, nós temos um descanso em Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Então Deus ele tem um descanso para restaurar as tuas forças. Depois de você guerrear contra o espírito da procrastinação, do desânimo, mandar ele embora, se apropriar das armaduras espirituais. Jesus tem um descanso para a tua alma. Jesus tem um descanso que vai revigorar, restaurar as forças que foram perdidas. Aleluia! Então como que eu vou fazer isso na prática? Começa a fazer uma lista, sabe? Hoje mesmo, pega um pedaço de papel, pega um caderno, pega uma caneta, faz uma lista, uma pequena lista de coisas que estão pendentes, de tarefas que estão pendentes, sabe? Começa com as pequenas coisas que você precisa organizar, as pequenas coisas que você precisa. Olha, eu preciso ler a palavra, separa ali um pequeno trecho, um pequeno capítulo, um versículo, mas coloque em prática. Começa a ter ação, começa a fazer, começa a orar, pedindo a Deus força e direção para você conseguir. Nossa, eu preciso ter o meu devocional, mas eu não estou conseguindo. Começa com 5 minutos, depois você vai aumentando. Mas começa a ir para a prática, começa a ir para a ação. Ore a Deus e peça forças para que Ele vai te dar força para você guerrear. E a guerra é espiritual diariamente. A guerra espiritual ela é diária. Você vai orar diariamente, declarando em nome de Jesus: eu rejeito todo espírito de procrastinação e desânimo. Eu recebo a força e a alegria do Senhor para cumprir o meu chamado. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma guerra diária. Você precisa estar pronto para guerrear. Amém? Você precisa estar pronto para guerrear. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você. Eu quero fazer a oração agora contra esses espíritos. Eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Coloca a mão sobre o teu coração agora. Nós vamos orar. Se você por acaso bocejar, arrotar, der vontade de vomitar, chorar, gritar, fica tranquilo que isso é normal. Amém? É Deus libertando você. É Deus trazendo a libertação para você. Eu quero que você feche os teus olhos aí agora. Eu quero que você feche os teus olhos aí agora, porque o Senhor vai trazer a libertação para a pessoa daqui. Feche os teus olhos. Aleluia. Fala comigo, Espírito de Deus. Eu rejeito agora a todo espírito de procrastinação. Eu rejeito agora a todo espírito de desânimo. Eu rejeito a todo espírito de medo. Eu rejeito agora todo espírito de preguiça. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de ansiedade. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Agora só ouça a oração. Aleluia. Só ouça a oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu começo a orar pelos teus filhos agora. Aqueles que confessaram com a boca, com as palavras, Senhor. Esse espírito não tem mais vez sobre eles, Senhor. Esse espírito não tem mais vez sobre eles, Pai. Eu declaro agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, os anjos ministradores agora. Eu declaro agora em nome do Senhor Jesus, os anjos de libertação, de batalha espiritual, começando a tocar sobre os teus filhos agora. Começando a tocar sobre os teus filhos agora, na autoridade do Senhor Jesus. Na autoridade do Senhor Jesus. Eu declaro que os anjos tocam sobre os teus filhos agora. Todo espírito de medo, eu declaro que sai agora em nome do Senhor Jesus. Eu dou ordem para que saia em nome de Jesus. Eu declaro o anjo tocando com a espada de fogo.
Todo espírito do medo sai agora pela boca deles, em nome do Senhor Jesus. O espírito da ansiedade que deu brecha para esses outros, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Espírito do medo, ansiedade, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de preguiça, gente, fecha os olhos. Espírito de preguiça, sai agora, pelo poder do nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Eu lanço fogo contra vocês agora. Eu declaro o sangue do Cordeiro sobre vocês. Saiam agora todos em nome de Jesus. Pai, eu declaro que todo espírito de desânimo espiritual, que sai agora em nome de Jesus. Todo desânimo espiritual, sai agora em nome de Jesus. O espírito que entrou trazendo desânimo, que sai agora pelo poder do nome de Jesus. Todo espírito que entrou pela procrastinação agora, a procrastinação espiritual, eu dou ordem para que saia agora, em nome de Jesus. Eu declaro que o anjo toca. Eu declaro que o anjo toca agora 7 vezes mais forte, começa a queimar agora. Começa a queimar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saiam agora, em nome do Senhor Jesus. Todas as outras brechas, Pai, que possa ter dado legalidade a esse espírito de procrastinação, de desânimo, eu dou ordem para que saia. Choramandaya sorrecalamaya she. Remanarasuya ranalabaya she. Orianaramanarasuya dekaya sorremandalamaya ranalabashe. Em nome do Senhor Jesus. Desânimo, medo, procrastinação, ansiedade, sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você que sentiu bocejos, arrotos, tosse, vontade de vomitar durante a oração, você pode comentar aí, amém? Você que se ligou na oração, amém? E ouviu. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu declaro seus filhos libertos. O que você sentiu? Coloca aqui o que você sentiu, amém? Escreve o que foi que você sentiu. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Amém. Bocejos estão saindo, glória a Deus. 3 vezes. Aleluia. Obrigado, Jesus. Maiara, a vontade de chorar. Pode deixar sair, amém? Não prende não. Todo espírito de desânimo sobre a tua vida, ansiedade, depressão, sai agora em nome de Jesus. Os demônios de depressão que estão se manifestando agora através do choro, agora, saiam por completo em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus, completamente. Ó, a Vitória sentiu vontade de vomitar. Eu vou chamar a Vitória aqui para orar. A Lucineide bocejou, amém, glória a Deus. Um calor no rosto, quente, glória a Deus. É a unção do Espírito Santo. Vitória, eu vou chamar você para orar.
Deus está libertando pessoas aqui. Deus está trazendo a libertação para pessoas aqui. Deus está trazendo a libertação para pessoas. Continue nesse ambiente, continue recebendo. Em nome de Jesus. É porque está saindo do mundo espiritual. Vitória, aceita aí que eu vou. Aleluia. Boa noite, minha irmã. Boa noite. Eu não estou te vendo. Você está me vendo? Agora desligou a câmera. Fechou a câmera. Você está me vendo? Você consegue me ver? Sim. Amém. Você lembra qual foi a parte que você sentiu essa vontade de vomitar? Não. Não lembra? Ó, eu vou fechar aqui e eu vou te chamar de novo, porque tá tudo, eu não estou conseguindo te ver. Tá. Vê se vai aparecer. Gente, vai compartilhando a live. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê a Vitória? Cadê a irmã Vitória? Aceita aí, irmã. Aceita aí rapidinho. Hein? Glória a Deus. Eu acho que a sua internet está travando. A câmera está virada. Oi. Eu vou orar por você, amém? Feche os teus olhos aí agora. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, Pai, sobre a vida da Vitória, Senhor, na autoridade do teu nome. Em nome do Senhor Jesus agora. Todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, eu dou ordem para que saia agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus agora. Todo espírito de procrastinação, eu declaro que começa a sair agora em nome de Jesus. Eu declaro que começa a sair agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, declaro que o anjo começa a tocar sobre a Vitória agora. Sai agora em nome de Jesus. Espírito de desânimo, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que o anjo toca no estômago dela agora queimando. Eu declaro que o anjo toca no estômago dela agora queimando. 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 Agora, em nome de Jesus. Todo demônio de depressão, sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus. Depressão, sai. Angústia, sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai agora. Em nome de Jesus. Eu dou ordem para que saia. Eu dou ordem para que saia agora. Pelo poder do nome de Jesus. Eu dou ordem para que saia agora. Todo espírito de procrastinação. Sai em nome de Jesus.
Agora, saia pela boca, em nome de Jesus. Eu proíbo todo outro tipo de manifestação e eu declaro que saia pela boca. Em nome de Jesus. Saia agora pela boca. Saia agora pela boca. Em nome de Jesus. Procrastinação, desânimo, saia agora. Preguiça, saia. Em nome de Jesus. Saia. Em nome de Jesus. Ansiedade e depressão. Saia. Em nome de Jesus agora. Eu lanço fogo. Eu lanço fogo, Ramanayas. Eu lanço fogo sobre vocês agora. Eu declaro a libertação dessas áreas dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de procrastinação que quer paralisar. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual. Se desliga da alma dela. Se desliga das emoções. E saia por completo agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O que você está sentindo, irmão? O que você está sentindo? O que você está sentindo, Vitória? Você está me ouvindo? Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Todos os demônios agora atacando sobre a mente dela. Eu declaro que abra os ouvidos agora. E saia em nome de Jesus. O que você sentiu aí? Aleluia, Deus. Que a internet dela tá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo. Todo espírito de procrastinação, e todos os outros que deram legalidade para esses espíritos. Eu desligo agora de cada pessoa, Pai. Cada pessoa que ouviu essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém mais que não está se sentindo bem após a oração? Se tiver, comenta aqui para mim. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém? Todos bem? Em nome de Jesus? Ah, o comentário está fechado. Pronto, o comentário está ativado agora. Todos estão bem, gente, que ouviram as orações? Comentem aqui, por favor. Dessa parte de libertação. Amém? Alguém sentiu mal ainda? Vocês que bocejaram, né, choraram, colocou para fora, graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.
Tem alguém que está sentindo dores, dor de cabeça, algum tipo de dor física? Quero que você comente aqui. Bem, hoje nós fizemos a ministração da libertação do espírito de procrastinação e do espírito de desânimo. Amém? Vou pegar a escrevam aí as dores, tá? Que nós vamos orar agora. Pelas curas, antes da gente encerrar. Escrevam aí quais são as dores que vocês estão sentindo. Glória a Deus, Pai. Escrevam quais são as dores. Dor de cabeça. Aleluia. Amém. Só a irmã que está com dor de cabeça. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Amém. Irmã Viviane, isso pode ser devido à libertação, tá? Que aconteceu de manhã. Pode ser, mas vamos orar. Amém. Coloque a mão aí, vocês, nos lugares onde está a dor, onde está a enfermidade. Amém? Que nós vamos orar. Feche os olhos de vocês agora. Em nome de Jesus. Feche os olhos de vocês. Senhor, em nome de Jesus agora, eu oro, Pai, por cada pessoa que está aqui nessa live, que está sentindo dores nesse momento. Em nome de Jesus, eu declaro agora a unção de cura tocando sobre cada pessoa. Eu declaro a unção de cura tocando agora sobre cada pessoa que está enferma, sobre cada pessoa que está aqui precisando de uma cura. No nome do Senhor Jesus agora. Eu declaro que toda dor de cabeça é destruída agora em nome de Jesus. Todas as dores de cabeça são destruídas agora. São destruídas agora. Toda enxaqueca crônica é destruída agora em nome de Jesus. Espírito de enfermidade e aflição, sai agora em nome de Jesus. Saia agora, pelo poder do nome de Jesus. Dor de cabeça, ser destruída agora, na autoridade do Senhor Jesus. Eu declaro que todo mal-estar é destruído agora, Senhor. Todo mal-estar no corpo é destruído agora em nome de Jesus. Eu declaro que toda pressão alta e toda sensação, todo sintoma de pressão alta estão destruídos agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que a unção vai passando agora da cabeça aos pés. A unção vai passando agora da cabeça aos pés. Todas as dores e enfermidades sejam destruídas agora. Em nome de Jesus. Declaro o anjo de cura tocando agora e ministrando sobre cada pessoa. Todo espírito de enfermidade, de aflição e de dor, sai agora. Em nome de Jesus. As dores são destruídas agora. As setas inflamadas são destruídas agora. Pelo poder do nome de Jesus. 1, 2, 3. Sejam curados agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que estava com dor, procura aí agora a dor. Amém? Faz um teste, procura as dores. Comenta para mim aqui. Amém? Você que a dor passou, você que foi curado. Escreve aí. Aleluia. Faz um movimento que você não podia fazer. Glória a Deus. E comenta aqui.
Aleluia. Cadê os irmãos que estavam com dores? Comentem aqui para mim. O Espírito Santo. Aleluia. Amém, glória a Deus. Cadê os irmãos que estavam com dor, gente? Dor de cabeça, cadê? Comenta aqui. Amém, glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua presença, Senhor. Muito obrigado, Agramai, a Solemana, a minha aliviou muito. Glória a Deus. Eu declaro em nome de Jesus, cura completa sobre a vida da Vitória. Eu declaro que toda dor é destruída completamente sobre a tua cabeça. Toda dor de cabeça agora ser destruída completamente. Em nome de Jesus, declaro cura 100% agora. Toda seta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Procura tu agora, Vitória. Comenta aqui rapidinho. Oh, aleluia. Glória a Deus. Uau, passou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. A glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu, Pai. É tudo para ti. O Senhor é digno de honra, de glória, louvor e adoração. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Glória a Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, pelas curas. Obrigado pelas libertações que teve aqui. Obrigado, Senhor, pelo direcionamento, Pai. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Eu quero abençoar os teus filhos, Pai, que aqui estiveram. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que ainda não entrou na imersão de libertação na vida sentimental, na vida financeira, eu quero convidar você para participar. O link está na minha biografia. É só você clicar no link que está na minha biografia e aí você vai ter o acesso. Né? Tem outra aula liberada sobre Lilith, né? Tudo relacionado à vida sentimental e à vida financeira. Muitas coisas que estão travadas na sua vida, porque existem coisas que você precisa acessar lá. Existem coisas que estão travando e talvez você não saiba. Amém? Então, convido você a participar da imersão. Você que deseja fazer a mentoria individual conosco, o link também está lá na biografia. É só você clicar lá, você consegue acessar, né, a mentoria individual, acessar as vagas lá conosco. O link do WhatsApp da assessoria está lá. É só você clicar lá, tá bom? Temos PDFs também lá, tudo para ajudar você a crescer espiritualmente e a destravar aquilo que o Senhor tem liberado para a tua vida. Aleluia. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Quinta-feira nós vamos ter a aula com a profetisa Rafaela. Amém? Na outra quinta vai ser eu de novo. Terça-feira nós temos oração à meia-noite lá no grupo. Então, você que ainda não está no grupo, clica lá no link da biografia também, que você vai ser direcionado para o grupo. Amém? Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que entrou. Muita gente saiu, né? É o que eu falo. Não recebe, porque se você não persevera, você não recebe. Se você não vai até o
final, você não recebe troféu. Então, só recebe quem persevera, quem vai até o final. Amém? Então, louvado seja Deus pela vida de vocês que perseveraram e receberam de Deus hoje. Eu declaro sobre a vida de vocês uma unção nova, uma unção extraordinária, em nome de Jesus, descendo sobre a vida de vocês. Amém? Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus.